Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Gosto muito da palavra de Deus, porque cada dia tem algo novo para a gente entender, refletir, pensar, né? Esse evangelho hoje, dando aula online, eu ensino na Católica de Fortaleza, que Xadá. A gente refletiu esse evangelho em grego hoje, né? Então é muito bonito quando a gente lê na língua que foi escrito, tá? E sempre tem algo novo. O Evangelho, palavra de Nosso Senhor. Não é que precisa todo mundo entender grego, não. Tem a tradução aqui, né? Embora toda tradução, às vezes, não é fiel. Aí seria bom comparar as traduções. Tá bem. Naquele tempo, é agora, na hora que é anunciado, na hora que a palavra de Deus é anunciada, e a gente anuncia o que é Jesus Cristo crucificado. Hoje é um período muito bom de anunciar Jesus Cristo crucificado, porque Ele está crucificado pela humanidade, por nós. Toda essa dor e sofrimento que está acontecendo, que não tem os grandes aí, a ciência, os poderosos, não tem o que dizer. Acho muito bonito esse negócio, porque só tem uma saída, é se humilhar diante de Nosso Senhor e dizer: eu não estou entendendo, eu não tenho saída, eu não sei qual é o jeito de sair, não tem vacina. Então se humilhe, procure a Deus. O problema é que não se humilham. Eu sempre saio para dar uma olhada por aí, não desço não do carro, porque, né? Muita gente sem máscara. Então a gente vai descer para quê? Ou para contaminar os outros, ou para ser contaminado. Então eu não tenho mais impressão, não. Eu tenho certeza que muita gente só está querendo que volte o que era antes para voltar à vida de pecado. Aí voltar o que era antes não, pode esquecer. Ou a gente se converte, então tchau, né? Como era antes, não volta. O mundo ou será melhor, pode ser melhor? Pode. Se a humanidade se converter, vai ser tudo melhor. Ou será pior? Como? Se continuar pecando. Agora, voltar o que era antes, eu duvido muito que vai voltar, né? Bem, então, hoje o anúncio é da cruz de Cristo. Quer entrar no céu? Eu quero. Se eu perguntar quem quer entrar no céu, todo mundo quer. Quem quer entrar no céu? Mas tem gente que não respondeu, não. Quem quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu hoje? Ixi! Olha, tem gente que não levantou o braço, não. Quem quer entrar no céu agora? Só 2. Marquinhos ali, a mão dele, ninguém nem viu. Acho que ele tem medo, né? Olha, isso tem medo não. Então é isso, é anunciar Cristo crucificado, que é loucura, porque o mundo não quer saber de sofrimento. Tudo bem, ninguém gosta de sofrimento não. Mas carregar a cruz tem. Se não carregar a cruz, não entra. E hoje, Evangelho de Lucas, na verdade, é Evangelho de Nosso Senhor, né? Quem escreveu é Lucas, mas é de Nosso Senhor. Inicia dizendo, então, naquele tempo, todo dia eu digo, é agora, na hora que a anunciada acontece, no coração de quem acredita. E Nosso Senhor tem uma mensagem para nós, né? Para cada um de nós, né?
Jesus estava falando de evangelista, né? Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Então Jesus estava com a multidão, falando. Nosso Senhor gosta de ensinar. Ele falava aramaico, ele ia hebraico, não falava grego, e nem falava latim, porque não tem nenhuma palavra dele, nem grego, nem latim. Agora aramaico tem. Talitá cumi, aramaico. Menina, levanta. Eloi, Eloi, lema sabactani, aramaico. Deus meu, por que me abandonastes? Beadirá fikidoruhi paditoti Adonai elemet. Em tuas mãos entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, Deus fiel. Tudo isso ele falou ou em hebraico ou em aramaico. Mas em grego não falou, nem em latim. Então me leva a crer que ele falava só o quê? Aramaico e conhecia o hebraico. Ele então estava ensinando em aramaico, né? A uma multidão, pessoal lá, e um fariseu presente convidou nosso Senhor para jantar. Você tem que entender é o seguinte, ó. Naquela época, a gente só convidava para jantar na casa da gente uma pessoa muito importante. Não é qualquer um que a gente convidava, não. Ou era um amigo, ou uma pessoa muito importante que eu queria que entrasse na minha casa. O jantar, a ceia, era uma coisa muito importante para eles. Por isso que a Eucaristia é uma ceia. Que Nosso Senhor instituiu uma ceia. Foi durante uma ceia, um jantar, que ele instituiu a Eucaristia. Por quê? Porque era importante. Tá? Então esse fariseu, que não diz aqui o nome dele, né? Ele convida Nosso Senhor para jantar. Mas será que esse fariseu, ele iria entender alguma coisa que Nosso Senhor está dizendo? Não esqueça não que os fariseus e os saduceus foram quem condenaram Nosso Senhor à morte. E em geral, quando tem um fariseu ou um saduceu, tem discussão de Nosso Senhor com eles. Bora ver se tem hoje discussão. Jesus entrou e sentou. O fariseu convidou. Entrou na casa e sentou. Nem lavou as mãos. Vixe, foi? Você vai ver aqui. Nem lavou a mão. Pronto. Próxima vez que me convidarem, quando acabar a Covid, né? Eu vou entrar e não vou lavar as mãos. Eu vou sentar, vou pegar o que está em cima da mesa, comer com as mãos sujas. Foi o que Nosso Senhor fez. Quer ver? Jesus entrou e se colocou à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos. Nosso Senhor fez de propósito. Ontem, se você recorda, o evangelho de ontem, quando Nosso Senhor ele multiplicou, né, o vinho, recorda do evangelho de ontem, que ele mudou água em vinho? Eram 6 jarras, cada um com 100 litros, 600 litros de vinho. É muito vinho, é? É ou não é? 600 litros de vinho. E era vinho bom, não era São Brás não, né, que eu falei ontem. São Brás da minha época, da Márcia também, eu tomava São Brás. Então, Nosso Senhor entrou na casa do fariseu e ele não lava as mãos, de propósito. Ele quer provocar o fariseu. Nosso Senhor, tudo que ele faz tem uma intenção. Não pense que ele faz as coisas por fazer, não. A gente que faz as coisas por fazer. Ele não lava as mãos. E o fariseu nota. Por quê? Porque o fariseu é cheio de coisa. Ele nota todos os detalhes. E na lei deles tinha isso. Quem entra numa casa tinha uma jarra grande lá, igual a de ontem, cheia de água, para quê? Para você lavar a mão. E tem que lavar? Tem. Não lave não, para você ver o negócio. É uma lei que eles criaram. E ele dizia que quem não lavar está em pecado. Ainda dizia isso. Ora, imagina. Se eu não lavar, não é pecado. É higiene, mas não é pecado. Imagina se eu estou ali sentado para confessar, você chega para mim e diz, padre, eu não lavei as mãos hoje não. Aí eu vou dar um comprimido de diazepam para você, né? Porque não é confissão.
né? Não é confissão. Mas era pecado para eles. Quem chegasse numa casa, não lavasse mão, vixe, e tinha pecado assim, meio estranho. Se alguém morresse, você entrasse na casa de um morto, você estava impuro. Você tinha que se lavar todinho, só porque entrou na casa de um morto. Imagine o padre. Se um dia tiver 6 missas, 6 mortos, vai ter que tomar 6 banhos. Nossa Senhora me defenda. Essa arruma de banho, né? Bem, aí, então, o fariseu ficou assustado, ficou olhando, julgando Nosso Senhor. E o Senhor disse a ele: vocês, fariseus, é o fariseu que eu estou falando, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. O que Nosso Senhor está dizendo? Olha aí, fariseu, tu se preocupa só com o exterior, ficou interessado só em ver se eu tinha lavado as mãos ou não. Teu coração como é que está? Só o fato de tu ter me julgado, tu já pecou. Quem pecou não fui eu não, fariseu, foi tu. Lavar a mão ou não lavar não é pecado. É saúde, mas não é pecado. Agora, julgar os outros é pecado, é? Homem, é pecado grave. E é um pecado que a gente faz toda hora, com o olhar, né? A gente às vezes nem conhece o outro, só com o olhar já está julgando. Ixi, aquilo ali não vale nada. Como é que tu sabe que não vale nada? Existe alguém que não vale nada? Não. Nós todos somos iguais, a gente tem corra boa, corra ruim, corra boa, corra ruim. Todo mundo, só 2 que só tem corra boa, quem é? Nossa Senhora e Nosso Senhor. Porque nasceram sem pecado. Mas eu, você, com uma diferençazinha aqui, com uma diferençazinha acolá, é tudo igual. É tudo farinha de um mesmo saco. Tem uma pequena diferença, mas, né, às vezes a gente julga mais, julga. Pois não, não julgue não. Julgar é um pecado muito grave. E eu pergunto a você, você que está em casa, você que está aqui, por que é que a gente julga? Por que é? Você já pensaram? Por que é que a gente julga os outros? Você já pensou por que é que você julga os outros? Ou é insegurança sua, de querer ser mais do que os outros? Geralmente é gente que tem problema pessoal. É inseguro, não se aceita, quer ser mais aceito do que os outros, aí julga. Ou então é o quê? Orgulho. A gente é orgulhoso, que é o pecado original. E o orgulho, pessoal, todo mundo tem. Uns mais, outros menos. A gente tem que confessar. Toda hora você pode vir confessar. Depois da missa tem confissão, antes da missa tem confissão. Mas principalmente o orgulho. Às vezes eu não escuto a pessoa confessar: Padre, eu fiz isso por orgulho. Foi. Todo pecado é orgulho. A gente se coloca no lugar de Deus, a gente julga, a gente faz isso e aquilo. É orgulho. Caiu por quê? Por orgulho. Se eu fosse humilde, como Maria é humilde, eu nunca caía. Por que eu caio? Orgulho. Na hora eu confio em mim. Por que é que Pedro negou Nosso Senhor? Orgulho. O que ele disse antes de negar a Nosso Senhor? Quando Nosso Senhor disse: tu vai me negar 3 vezes hoje, antes que o galo cante, 2 vezes tu nega 3. E ele disse: nunca te negarei. Orgulho. Negou na hora. E se o galo não cantasse, Pedro estava negando até hoje. Então é o orgulho que nos leva a pecar, a cair. É o orgulho que nos leva a olhar o exterior, a julgar o outro, a julgar a outra que eu nem conheço. Só pelo vestir, só pelo jeito do outro, eu gosto ou não gosto. Homem, tanto faz que você goste ou não goste. Você tem que amar o outro. Você tem que dar sua vida pelo outro. O padre para a comunidade, confessando, celebrando, confessando de novo.
Tanto faz se ele gosta, se não gosta, vá lá e faça. O marido para a mulher e os filhos, a mulher para o marido e os filhos entre eles e para os pais. Só que a gente não faz. Aí cria as guerras dentro de casa. Se o padre não vier celebrar, nem confessar. Se o marido não trata bem a esposa, se ela não é fiel, se os filhos não são obedientes, né? Então, o que a gente tem que lutar é contra isso, contra o orgulho que a gente tem, o orgulho que está presente nas nossas casas, nas nossas famílias, na igreja, nas igrejas. Tem muita guerra também na igreja e na humanidade, na sociedade, porque a gente olha muito o exterior, olha muito as besteiradas, olha muito o que o outro fez e às vezes nem fez, e a gente pensa que fez. Quanto pecado a gente pensa que o outro fez e não fez. A aparência engana. Tem aquele texto do Davi, eu gosto muito do rei Davi, porque o Davi, o bicho, se fosse vivo hoje, era de facção. Era. Vai ler a história dele. Ele entrava no lugar, pedia alguma coisa, não desse, ele matava. Está lá escrito. Pois bem, e tinha um coração de Deus. Quando o Samuel foi escolher o Davi, que o Samuel diz: olha, o Saul não quero mais não, esse rei aí, eu quero é outro. Vá naquela tribo ali, na tribo de Judá, na cidade de Belém. Ele chegou lá, se encontrou com o pai de Davi, Jessé. Esse pai de Davi tinha 8 filhos. O primeiro logo era bem grandão, bem fortão. E o Samuel, quando viu, disse: é esse. O Senhor escolheu esse. O Samuel, que era o profeta, ele foi pela aparência. Ele olhou para o filho mais velho, mais forte, e disse: é esse aí que Deus quer. Aí Deus disse: quero não. E Deus vai falar uma coisa para o Samuel que eu acho tão bonito. O homem julga pela aparência, eu vejo o coração. Não quero isso. Não esqueça isso não, que eu estou dizendo, que tem a ver com esse evangelho. O homem julga pela aparência. A gente julga pela aparência. Deus vê o coração. Aí mandou trazer 7 filhos do Jessé. Deus não quis nenhum. O Samuel disse: não é esse não, Deus não quis nenhum não. Tem um menino rei lá, tem 15 anos, está com uma baladeira lá, mata urso, traga ele. Aí chegou o Davi, 15, 16 anos, e Deus disse: é isso, unge. E foi o grande rei de Israel. Então, não julgue pela aparência não, você não conhece, você vai errar. E nosso Senhor fala aqui no versículo 40, insensato, aquele que fez o exterior, não fez o interior, tá? Então, o melhor é não julgar, mas também não é ser besta não, né? Porque eu não vou julgar ninguém, né, tal, mas também não é que eu vou abrir meu coração para todo mundo, né? Não é que eu vou confiar tudo na minha vida para todo mundo, não vou, mas não vou julgar, tem que ter prudência, a vida é uma prudência, nem julgo, acolho bem, mas com prudência, né? E no versículo 41, antes da esmola do que vós possuir, tudo ficará puro para vós. No final ele coloca outra coisa, a esmola. Nossa paróquia aqui dá muita esmola, cesta básica, tem um bazar, coisa bem baratinha aí, para quê? Para ajudar. A esmola cobre uma multidão de pecado. Tá? A esmola faz parte da vida de oração. Esmola não é só dinheiro, não. Esmola é ajudar o outro. Tá? Às vezes é escutar o outro, dar um conselho para o outro. E às vezes é dar alguma coisa. Eu não gosto de dar dinheiro, não, mas cesta básica, sim. Um remédio, sim. Traga a receita. Né? Então, a esmola nos leva direto para o coração de Nosso Senhor. Nunca fechar o coração para alguém que está necessitado, porque Deus escuta a oração do necessitado.
que se eu fechar o coração de alguém que está em necessidade, Deus vai olhar. E Ele vai me julgar, tá? Então é isso, o Evangelho de hoje fala disso. Não julgar, o homem vê o exterior, eu vejo o coração. O fariseu olhou só o exterior, se preocupou se Nosso Senhor tinha lavado as mãos ou não, julgou Nosso Senhor. E é uma grande lição para nós, não julgar. Na carta aos Gálatas, Paulo tinha evangelizado aquela comunidade, tinha pregado Nosso Senhor Jesus Cristo, tinha ficado lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí quando ele foi embora, eles esqueceram o anúncio e voltaram à lei do antigo Israel. Aí Paulo escreveu a carta, puxando as orelhas dele. Questão da circuncisão aí, que foi lido. Não precisa se circuncidar mais não. O que é circuncisão? É cortar, né, o prepúcio do pênis do menino quando nasce. Todo judeu faz isso? Faz. É a lei deles. A gente precisa fazer? Não. Precisa se batizar. Se não se circuncidar, e daí? O que é que interessa para mim? Né? Mas eles queriam voltar à antiga aliança, quando Paulo deixou a comunidade que ele tinha fundado. Tá? Então, não esquecer Nosso Senhor, não esquecer a nova aliança, não esquecer aquilo que Nosso Senhor ensina, não esquecer que eu não posso julgar ninguém. Do jeito que eu julgar, eu serei julgado. Tá? Deus vê o coração. Ele não está nem aí para a aparência. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima.